noite, povo linkediano, tudo bem? Mais uma quinta-feira que eu e as minhas parceiras aqui do RH para Todos, Thaís, da Gente S.A., Shirley Coelho, a gente vem falar sobre um tema polêmico. E a gente aqui quer saber hoje o seguinte: você já mentiu no seu currículo? Vem participar com a gente dessa live hoje. Não vale mentir, hein? Não vale mentir. Não vale mentir, isso aí. É para Boa agora. noite, meninas. Tudo bem? Boa noite. Que Boa tema noite. esse, hein? Pois é. Acho que a gente já pegou tanto, né, que a gente resolveu falar sobre isso. Boa Óbvio que isso é uma coisa que é óbvio, né? Eu vou perguntar para vocês já mentiram em currículo? Fala a verdade. Não, nunca. Eu já tirei formação por achar que ela impactava. Mas mentir, colocar curso que eu não tinha, ou estender mais um tempo de uma empresa, não. Até porque se fizer isso, está ferrado, né? Porque na hora de comprovar, de verificar a carteira, de abrir, vamos lá, vamos conversar então em inglês aqui, o The Books on the Table, a gente se ferra. Mas e aí, Shirley? Já mentiu? Já fez essa vergonha? Boa noite a todas. Então, sim, eu já menti. Olha, eu vou falar, a Shirley é nosso exemplo vivo. Eu já menti, sim, e confesso de tudo. E aquilo, o que começa errado, termina errado. Foi na época que eu fiz curso de telemarketing, estava aquele fervo do ativo, do receptivo. Fui a uma entrevista, passei pelas seletivas, só que o meu currículo eu montei, que eu tinha experiência de 6 meses. E cortou aqui para mim. Tá travando aí, ó. Tá travando, Shirley. Não, pelo amor de Deus, não posso travar, não. Você. Que isso, gente? Aí tá. Voltou? É porque ela tava mentindo aí, já viu, né? Para você ver, até a internet resolveu me boicotar contando a mentira. Então, mas naquele tempo chamava as pessoas sem experiência, mas eu era muito leiga, eu não sabia. Então, assim, alguém veio e falou comigo, faz um currículo. Na hora eles nem pedem experiência. Então, eu fiz. Meu currículo tinha 6 meses em empresa tal, 8 meses em empresa X. E chegou o momento de comprovar. Eu, não, mas foi contrato. Não, mas mesmo no contrato, registra na carteira. Tá bom, vamos fazer um teste. Vamos. Eu não consegui fazer o atendimento. Enfim, foi tudo embaralhado. E no final, a recrutadora, aí junto com a supervisora da área, ela, olha, se você tivesse dito a verdade o tempo inteiro, a oportunidade seria sua. Só que a gente já pegou a sua mentira do início. Porque essas empresas que você mencionou no seu currículo, elas não existem. Nossa! Degolada. Eu, assim, ali no centro do Rio, né, na Avenida Rio Branco, eu subi aquela Rio Branco ali. Eu subi aquela Rio Branco envergonhada. Pois é, e olha, a Thaís falou que você é nosso case. Na verdade, você é nosso case de sucesso, porque você traz a visão do que, quando você não sabia, né, e depois que você aprendeu, que você conversou, o que você não pratica, e não tem problema de falar assim, olha, eu fazia assim, eu não conhecia. Isso que é o certo. Quando a gente não sabe, a gente tem a desculpa de que assim, não sabia que podia fazer assim. Mas quando a gente sabe que aquilo é errado, a gente precisa mudar. E, Thaís, você já teve alguma, ou você, ou de algum candidato que você recebeu, alguma coisa bombástica sobre mentira do currículo, que você pega o cara ali com a boca na botija? Não, nunca menti. Eu, Thaís, nunca menti em currículo. Nunca senti, não sei, nunca senti necessidade, sei lá, sempre fui meio cagona, assim. Ai, não pode falar palavrão. Pode falar, filha.
Pode falar. Mas também assim, nem tão palavrão assim, vai. Cagona nem palavrão, né? Eu sempre tive, medo de ser pega fazendo coisa errada, então nunca menti. Agora, já peguei muito, milhares. Teve um erro que um candidato mentiu que ele trabalhou numa empresa, a empresa existia, só que ele deu azar, porque eu conhecia a pessoa do RH. E aí ele falou que ele trabalhou, não sei o quê, e aí eu fui checar referência, né? Claro. Era uma vaga administrativa financeira, então mexia com dinheiro, essas coisas, então eu acabei que fui checar referência. E aí eu conversando com a menina, que era minha colega tal, e ela falou, não tem ninguém com esse nome, nunca trabalhou. Peraí, que ano que ele trabalhou? Eu falei, no currículo tá assim. E pesquisou e foi falar com o chefe, que tava mais não sei quanto. Ela falou, olha, Thaís. Meu Deus. Difícil, e aí, né? eu peguei e falei assim para ele, que eu sou ótima. Eu falei assim para ele, me dá o contato da empresa. Eu quero o contato da empresa que eu vou pedir referência. Pode ser uma pessoa que não trabalha mais lá? Claro, pode. Claro, pode. Aí ele me deu o contato, aí eu liguei para a pessoa tal. E aí ele começou a se enrolar. Eu falei, qual o seu nome? Você trabalhou quanto tempo lá? Eu liguei para essa minha amiga e ela falou, não trabalhou aqui, não. Daí eu falei, então tá bom. Complicado, né? É difícil a gente começar uma relação de trabalho com a questão da mentira, né? E existe das coisas mais escabrosas como aquelas mais básicas, de você aumentar um tempo a mais ali numa experiência, você querer florear um pouco mais uma atuação que você fez, incluir um curso que você não tem, aumentar mais um pouco a fluência do seu idioma. Eu fiz uma vez uma avaliação de um currículo, que quando eu cheguei, chamei a pessoa para conversar, eu vi qual era a empresa, ela detalhou o que ela fazia, ela botou que ela era recrutadora. Aí eu falei, tá, beleza. E quando eu fui ver o que as outras coisas que estavam inscritas, eu busquei pela empresa, eu falei, nossa, que estranho, mas me fala mais dos resultados, me fala mais do que era aqui para eu fazer, para eu incluir e tal, não sei o quê. E aí, o que ela me trouxe no final? Ela, na verdade, ela trabalhava para um aplicativo tipo Uber, em que ela fazia prospecção com os motoristas, taxistas, seja lá quem era, para saber se ele tinha interesse em usar o aplicativo. E quando ele falava assim, ela fazia todo o processo, recebia a documentação, dava input nele do sistema. Aí eu falei, tá, mas cadê a atividade de recrutador aqui? Porque o que você fazia, na verdade, era venda, né? Não era um processo seletivo, você não recebia currículo, você não fazia um processo seletivo, você não avaliava nada, você fazia prospecção de clientes. Então, seria mais a área de venda, executiva de vendas. E quando eu falei com ela, ela falou que era orientação da própria empresa. E que, inclusive, a carteira dela tinha um outro nome, mas que tinha uma ressalva que dizia que ela trabalhava em RH. Olha que doideira. Agora, você imagina esse balaio de gato todo, porque ela hoje é de RH, numa entrevista. Quando ela vai fazer explicar toda essa experiência, as coisas não vão bater. E isso daí era um erro, uma mentira, né, vamos assim dizer, induzida pela empresa. Vocês já pegaram algum mentorado assim, que vocês tiveram que ajustar o currículo ou fazer alguma coisa que a pessoa falou assim, não, eu quero reformular, porque eu quero informação, eu quero experiência, para eu fazer um cargo tal, não sei o quê. Eu peguei um mentorado, ai gente, esses mentorados às vezes são ótimos, que ele falou assim, eu não tenho inglês intermediário, mas pode colocar, porque qualquer coisa eu procuro no Google. 2 minutos aqui, Google Tradutor. Repete para ele. Aí eu peguei e falei assim, mas
você já parou para pensar que você pode fazer uma entrevista online? Sim, conversar com alguém por telefone. Exatamente. Aí ele falou assim: mas qualquer coisa eu falo que eu não tô ouvindo direito e para mandar por escrito. Eu atendi uma assim também, uma que enviou muito desculpa. Ela estava reclamando demais de que ela não estava conseguindo oportunidade onde ela trabalha. Então, ela me mandou muitos cursos. Ela tem os certificados, fui fazendo a montagem do currículo dela. Aí, no final, ela fez pronto, pagou, fiz a consultoria, fiz tudo. Shirley, eu não fiz nenhum desses cursos, não. Eu pedi para um amigo confeccionar os certificados, porque eu achei muito interessante. E, assim, agregaria conhecimento. Falei assim, na verdade, você está mentindo e eu já estive do seu lado, já menti também. Então, assim, hoje eu consigo entender o que realmente eu pode prejudicar durante o processo seletivo, o que pode prejudicar dentro do crescimento dentro de uma empresa. Então, assim, o que eu aprendi com os meus erros, eu não quero passar para os meus mentorados. Então, ela ficou bem chateada, aí não gostou muito de ouvir a verdade, né? Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. Mas foi o que eu falei com ela. Falei, olha, eu vou tirar tudo isso, porque você não fez esses cursos. Então, assim, vai ficar bem chato essa situação. Então, não é bacana. Mas também já peguei entrevista, durante a triagem de currículos, entra em contato. Mas o seu currículo aqui tem aqui o Excel avançado. Estou cursando. Não, eu botei isso lá para... Acho que eu vou fazer, acho que eu vou começar. Então, assim, são detalhes que fazem a diferença. E mais na frente a gente pega, né, na mentira, para a gente já estar com essa visão mais apurada, a gente consegue captar. E outra, acho que também tem o seguinte, já aconteceu de uma mentira onde a pessoa, não é que ela não sabe que ela está mentindo, mas ela não tem noção do nível dela. Então, por exemplo, eu peguei uma mentorada que falou assim, meu Excel é avançado. Aí eu falei, bacana, sabe fazer tabela dinâmica, isso e aquilo? Aí ela ficou olhando para mim assim, não. Aí eu falei assim, então, mas se você tem um Excel avançado, você deveria saber fazer tabela dinâmica, PROC-V, PROC-C, enfim, né? Falei umas coisas de... Aí ela falou assim, não, eu sei fazer fórmula de soma. Aí eu falei... Vocês dão risada, Aí eu falei, olha, esse seu Excel aí é no máximo básico. Que a primeira coisa que você aprende, acho que é fazer soma. Fazer a soma. Né? E aí eu falei, olha, você, ela é, né, da área administrativa, eu falei, pela área que você tem atuação, o ideal é justamente você buscar um curso para se aperfeiçoar, porque hoje em dia, gente, Excel, ele, sei lá, ele é mais básico que falar, que escrever, né? Verdade. Falar não, mas que escrever. Então, assim, aí eu orientei, né? Refiz o currículo, tirei a informação, coloquei lá de uma forma que também não parecesse tão ruim assim, né? Mas eu tirei a informação e orientei a buscar um curso de Excel avançado, enfim, para que aquela pessoa pudesse ter um aprimoramento. Procurou? Não. Não. Mandei alguns cursos, links, né? Acho que eu contei até para vocês o caso que eu mandei gratuito, não foi? E a pessoa nunca tinha tempo de fazer e tal. E continua sem tempo, obviamente, e nunca mais vai ter tempo, obviamente. Mas isso aconteceu, mas é porque a pessoa realmente não tinha noção, assim, mentiu, mas é porque mentiu, eu não vou falar na inocência, né? Mas, assim, mentiu porque não tinha noção do nível, ou não tinha noção do que era um Excel avançado, enfim. E aí você mente um negócio desse, e aí, de repente... você vai ter que fazer um teste prático, por exemplo. Você tem que ser avançado? Vai fazer uma tabela dinâmica aí para mim. Ela vai fazer o quê? Acabou. Né? Acabou.
O Fábio colocou um ponto aí, gente, dizendo aqui que tem mentores que colocam coisas a mais no currículo para turbinar. Foge que é cilada, Bino. Pois é. Vou até beber uma água, gente. E Shirley, eu adorei essa tua caneca. Fazer uma merchan na minha caneca, Fábio, porque fala. Amei, Fábio. Primeiro, a minha percepção enquanto Priscila, e que faço esse trabalho há 3 anos, a 15 de liderança, e a Thaís aí, a Shirley, cada uma da sua opinião. Eu entendo que, se o mentor é um profissional sério, ele tem a clareza que turbinar o seu currículo não é bom para você, porque está incluindo algo que você não sabe. Quando a gente turbina um currículo, um bom mentor, ele vai turbinar o teu currículo te indicando o curso, e você fazendo. Ele vai trabalhar o teu autoconhecimento. Ele vai te dar orientação em algum momento, vai te acompanhar para que você produza conteúdo no LinkedIn e turbine, sim, faça teu LinkedIn voar com teu conhecimento. Então, esse é o papel do mentor. Tá? Se em algum momento a gente faz algum tipo de serviço, incluindo informações no currículo que não são reais, eu estou dando um tiro no pé naquele candidato. E aí entra uma outra questão, o seguinte, eu estou incluindo informações que elas não existem, e o mercado está muito focado em comportamento, e mesmo que não fosse o mercado, a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de ética, a gente está falando de valores que a gente precisa pensar enquanto profissional. Então, como a Thaís falou, foge que é cilada. Porque se você quer turbinar um currículo de algum mentorado ou de algum acompanhamento seu, ele faz o que eu estou fazendo agora, que eu estou dando 4 dias de curso gratuito. A Cris participou de algumas aulas, onde cada dia eu estou capacitando as 40 pessoas que estão assistindo aula comigo, para que elas aprendam a turbinar o currículo dela de informações claras. Na verdade, não de coisas que não existem. E eu vou dar minha opinião, né? Para quem eu trabalho em RH há alguns anos e faço consultoria também. Como eu brinco, eu faço consultoria a vida inteira, né? Mas cobrando faz 1 ano e pouco. É verdade. Porque, né? RH, dá uma olhadinha no meu currículo, quem nunca, né? Uhum. E sempre fiz, daí depois eu resolvi ganhar dinheiro um pouquinho com isso, né? Com o meu conhecimento. Não é justo. Né? Investi tanto. Mas, assim, eu vou falar uma coisa assim, a gente sempre brinca, a gente sempre tenta trazer os temas aqui de uma forma leve e contando situações que são verdadeiras, mas de uma forma que não fique uma coisa pesada. A gente nunca cita nome, a gente não expõe ninguém, porque o nosso intuito não é isso, mas eu me sinto envergonhada de saber que existem mentores que mentem em currículo dos seus mentorados. Assim, eu tenho vergonha de saber desse tipo de profissional, que eu não vou nem chamar de profissional, porque não é profissional, entendeu? Uhum. Eu me sinto assim, como se já basta tanta coisa ruim que a gente vê no mundo, roubalheira, né, por aí, e você ter uma pessoa que deveria te dar uma orientação, uma boa orientação, que deveria te ajudar, te impulsionar, eu acho que o que a Pri falou, é te ajudar a entender onde você está, o momento que você quer chegar da sua carreira, e aí ele simplesmente vai e coloca informações a mais. Então, assim, me envergonha de verdade, e olha que eu sempre trago os temas, sempre brinco, mas isso me dá vergonha de verdade, porque eu, a Priscila, a Shirley, eu tenho certeza, conheço as meninas, o trabalho que elas fazem, e todas nós, vou responder por nós, que é o que eu conheço, mas conhecemos muita gente, que a gente dá um duro, faz um trabalho sério, nem sempre tem o reconhecimento, porque a gente sabe como é difícil, um cliente por dia, sabe que não é uma coisa fácil. Sim. E aí, de repente, a gente se depara com pessoas que falam isso, que nossa, olha, eu peguei não faz muito tempo de uma consultoria, uma mentoria, e que ela veio de uma consultoria super renomada, assim.
que eu vejo anúncio dessa consultoria toda hora, em todos os grupos, em tudo. Eu tenho um ranço disso, E aí ela falou assim, olha, eu tenho esse currículo aqui, que você ri, né, Shirley? É que eu tenho ranço. E ela fez essa reformulação desse currículo, cobrou, assim, um absurdo por uma reformulação. E aí eu fui pegar o currículo dela, não sei o quê, conversando, né? Porque do jeito que eu faço a mentoria, normalmente eu entrevisto as pessoas para poder saber né? E aí ela falou assim, não, eu nem vi que tinha isso no currículo. Não, nunca fiz isso. Aí ela pegou e falou assim, nossa, o pior é que por isso que eu estou sendo chamada para vagas que não tem nada a ver com o meu perfil. E às vezes fala, eu vi aqui que você tinha conhecimento em tal coisa e não tinha conhecimento. E assim, ela estava pagando há meses, porque ela pagava um pacote lá para essa consultoria, enfim. Não tinha resultado nenhum. Um monte de pessoas ligavam, não tinha nada a ver com a vaga que ela queria. Quer dizer, mentiu, não teve resultado. E ela chegou. Dinheiro. Ela chegou na consultoria, ela falou assim: na verdade, eu vou ficar com vocês duas, que eu quero ver quem vai me dar resultado. Ainda tem isso. Não vai, né? E aí eu peguei. Não, eu fiz todo o trabalho, a gente reformulou. Ela foi recolocada através da nossa consultoria, através de uma indicação, porque a gente fazia um trabalho de indicação na época. Uhum. Não nos contou que foi recolocada pela nossa consultoria. Continuou com o serviço. E aí eu falei, é uma vergonha uma consultoria com um nome, toda hora faz propaganda e de repente faz esse tipo de trabalho, assim, cobra um valor, né? E é uma sacanagem, porque as pessoas, às vezes, a maioria das vezes estão desempregadas, às vezes não acabam. É um investimento, né? Você, de repente, contratar uma consultoria, né? Eu tenho certeza que ninguém de nós aqui enfia faca, né? Mas, assim, você investe um dinheiro e aí você tem um trabalho que é mal feito, porque se tem uma consultoria que mentiu no seu currículo, é mal feito isso, né? Então, a dica aí para vocês é o seguinte: se vocês têm contratam uma consultoria que inventa informações, pede o dinheiro de volta. É complicado. E tem a questão de que, olha só isso, né? A pessoa acabava gerando entrevista, sendo chamada, né, para processos seletivos onde ela não tinha ali toda a competência, né? E ela que dava a impressão de que tinha feito alguma coisa errada quando não fez, apesar que ela poderia ter lido o documento quando pegou, né? Sim, isso é um ponto também importante. E o Fábio está falando, aconteceu com um amigo dele, e ele usou a mesma frase da Shirley: quando começa errado, termina errado. Isso é fato. Sabe por quê? Porque o objetivo do currículo, gente, entende uma coisa: qual é o problema da mentira? O objetivo do currículo é só fazer com que você preencha as competências da vaga e pule para as próximas etapas. Então, antes da entrevista, você pode ter uma redação, um teste de Excel, um teste de fluência em inglês, português, matemática, tal, até você chegar na entrevista. Pode ser que, se você mentiu no teu currículo, você vai conseguir se dar bem nos outros testes. Mas quando você chega na entrevista, o seu currículo ele vai ser validado. E se eu percebo, no momento que conta a tua história, como a Cris aqui falou, ela fez um cargo de analista, na verdade a pessoa era assistente, mas ela falou que era analista no currículo. Mas quando a gente vem entendendo qual é a tua história, porque a maioria das entrevistas são comportamentais, eu percebo que tem alguma coisa errada, que a coisa não conecta. Até porque o teu conhecimento e a tua atividade, ela é limitada. E eu, enquanto profissional, eu sei de quando a quando que vai a atividade do assistente, de quando a quando vai a atividade do analista. E se você começa a enrolar, e se eu percebo que em algum momento o que você está me dizendo pode não ser válido, eu vou agradecer, ok, e posso optar por não te contratar. E o pior, às vezes eu posso te contratar. Você pode ser ótimo com toda a tua história. E quando você chega na hora de aprender, fazer lá as coisas, você não sabe.
E aí? A vergonha. Então, não existe sorte se você não tem competência. Você tem sorte, sobe. Mas o que vai te manter lá em cima é a competência. E eu vou falar uma coisa, a gente tá falando de competência, de conhecimento, mas eu trabalhei numa empresa antes dessa onde eu tô hoje, que tinha ela era do RH, gente, ela era do RH. Ela fazia recrutamento e seleção. Uhum. Ela mentiu no currículo que ela tinha um filho a menos. Ué, gente, mas na hora de fazer todo o registro, pagar o Não, ela não entregou família. A documentação desse último filho. Só que ela falava muito desse filho, muito. Só que ela falava que esse filho era filho da empregada. Nossa. Mas que cresceu, que ficava na casa dela, não sei o quê. E a gente falava, nossa, que patroa legal, que carinho especial, porque ela comprava presente para ele, igual dos filhos, não sei o quê. No frigir dos ovos, ela teve uma briga em família, a irmã dela, revoltada, ligou no RH, resolveu contar, mandou um e-mail para o diretor de RH e contou a verdade de que ela tinha, na verdade, 4 filhos e não 3. E ela foi mandada embora por justa causa. Justa causa. Porque ela preencheu toda a documentação, não alegando este filho. Uhum. E na época rolou processo, ela tentou reverter e não conseguiu, né? Porque, imagina, contar provas, não... Só que eu lembro que até hoje que a gente perguntou para ela na época por que ela mentiu, né, sobre esse 4º filho. E aí ela falou que ela achava que porque ela não tinha muita idade, ela tinha, na época, acho que 32, 33 anos, não lembro, por ela não ter muita idade, ela achava que ela ia sofrer preconceito de ter 4 filhos. Nossa. Então ela preferiu mentir e falar que tinha 3, e aí ela falou que ela ia contar a verdade, mas aí ela... Sabe aquela história que a mentira foi se enrolando, virou uma bola de neve, e aí ela não conseguiu mais contar a verdade. E foi mandada embora por justa causa. E entra um caso que, quando você conta uma mentira durante muito tempo, ela acaba virando uma verdade, né? Mas, às vezes, o que acontece? As pontas ficam soltas. E você não consegue se manter. E pensa o seguinte, se a gente está falando hoje que a contratação ela é feita por comportamento, que a contratação é feita por fit cultural, se a contratação é feita por avaliação, um profissional que para entrar numa determinada vaga, ele mente no currículo, quem garante que em outras ações, tá? Eu não estou falando só de financeiro, não, eu estou falando de outras mesmo, de entrega de resultado, de relacionamento interpessoal com os outros candidatos, ele não vai ter também algum desvio. Com certeza. Você não tem como saber, né? É verdade. Esse fato da mentira no currículo, a gente observa também como tem, né, profissionais, são esse tipo de pessoas mau caráter, que acaba aproveitando da ingenuidade da pessoa, do desespero de quem está fora do mercado de trabalho. Então, assim, uma mentoria, um valor alto de mentoria, às vezes a pessoa não tem esse valor, mas essas pessoas acabam influenciando esses candidatos que querem buscar recolocação, que a pessoa fica desesperada. Aí faz um empréstimo, pega o dinheiro com a vizinha, parcela no cartão, e você vê que não dá o resultado correto. O que a gente faz, que a gente prega na nossa mentoria, são os cursos gratuitos, desenvolver, buscar o autoconhecimento, fazer com que a pessoa se conheça, se descubra. Eu tenho as prioridades, né? Qual é a minha prioridade no momento? É desenvolver o Excel, desenvolver os dashboards. Então, eu vou buscar essa prioridade. Eu vou deixar a Netflix de lado um pouco, vou deixar a internet de lado um pouco. Mas, assim, eu que tenho que buscar, se eu almejo retornar ao mercado de trabalho, crescer dentro de alguma empresa, enfim, buscar um outro lugar para trabalhar, eu tenho que buscar isso da forma estratégica. Só que tem muitas pessoas de má fé. Então, e acaba usando essa ingenuidade, essa fragilidade das pessoas. E você que vem, você, Thaís, que vem fazendo um trabalho
de qualidade, um trabalho honesto, a gente acaba ficando manchada, né? Exatamente. Será que eu vou confiar nela? E, na verdade, as pessoas acreditam que quando a gente fala de reformulação, quando a gente fala de estruturação, em que a gente vai inserir alguma coisa que ela não tenha. Não é uma verdade. Sabe? O currículo dela é a experiência dela, é o que ela revisou. A gente vai olhar formato, vai olhar o modelo, como ele está escrito. Mas eu, por exemplo, eu construo o currículo a 4 mãos. A pessoa me manda o currículo, eu faço uma entrevista para entender qual é a necessidade que ela quer usar o currículo. Eu ajusto em formato, modelo, tudo, e mando de novo para ela fazendo um monte de questionamento. O que você fez aqui? Que treinamento que você deu? Que indicador que você avaliava? Quanto que você reduziu? Então, eu devolvo isso para ela, e às vezes até um pouco mais cansativo, mas para quê? Para que ela participe da construção, porque o currículo não é um documento engessado. Né? Então, é importante avaliar a participação, até porque, quando ela chegar na entrevista, é ela que vai contar a história. Verdade. Então, se ela não participar da construção desse documento, vai chegar igual a cliente da Thaís, que o documento não deu o que estava escrito. Ah, tá pronto, tá beleza. Vai fazer, toque de caixa, vai mandar para tudo quanto é lugar. Quando não é assim. Então, eu uso o meu mentorado para ele construir o documento junto comigo. E deixo claro algumas informações. Se ele vai incluir depois coisa que não deve, esse é critério dele. O problema é todo dele. É dele. Mas de mim, isso não vai vir. Nossa, tanto a Thaís quanto você ficou travada. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Eu tô te ouvindo normal. Thaís está travadinha. Beleza. Então, travada, tudo? Thaís, você está travada. Você voltou agora. Para mim, nem voltou. O símbolo da internet da Thaís está bem baixinho e da Shirley também. E eu tô no cabo, viu? Não tô no... Eu já xinguei o Vinícius aqui, coitado. Ele não está... A Shirley caiu. Não, eu tirei. Eu caí. Se vai. Não foi. Eu caí no mais voltou. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Porque o currículo, ele é um documento seu. Ele é um documento que reflete você enquanto profissional. Ele é a primeira imagem que chega no recrutador antes de você. Então, é aquilo que o recrutador vai ler. Ele é a porta de entrada, né? Porque você chega através do currículo. Cartão de visita, entendeu? Obrigada, Fábio. Então, é importante que ele traga a reflexão, ele traga ali a visão do quê? Da tua formação, das tuas experiências, o resultado que você conquistou. Mas o meu currículo tem pouca coisa. Mas, de repente, a sua vida profissional foi pouca coisa. Não vai ser incluindo algo a mais que vai fazer diferença. Não vai fazer você ter um currículo assertivo, você ser notado, ter aquele currículo, né? Eu quero um currículo que chame a atenção do recrutador. Vem aquele currículo pisca-pisca que... aquele currículo chamar a atenção do recrutador é só incluir as informações certas, fazer o modelo certo, incluir os dados certos. Eu lembrei da Thaís, quando ela falou que recebeu aquele currículo de 8 folhas, Thaís. 8 folhas, gente. Que medo. 8 folhas, experiência profissional, 1, estagiário. Gente, não dá. A minha vontade é que eu não podia, né? Porque eu recebi na empresa onde eu trabalho em RH. Minha vontade era falar: você não quer contratar uma consultoria para refazer o seu currículo? Gente, mas a gente fica pensando que a questão é quantidade, mas não é, ela é qualidade. Ela está muito mais focada na informação que a gente vai incluir no currículo do que outra coisa. Porque o que acontece? Um cargo de analista numa empresa não faz as mesmas atividades que o cargo de analista do outro. Então, a gente precisa detalhar isso, né? Mas sem querer florear. É como as pessoas já falam, né? Não, eu queria botar mais informação, assim, no meu documento, né? Priscila travou agora para mim. Para você também. Para mim também. Hoje é o dia de trava-trava. E nem é sexta-feira 13 ainda. Sexta-feira 13. O meu TI falou que a internet está ok. Falei, já estou caindo mais que o Vasco. E ela caiu, voltou. Ela voltou. Priscila...
Estamos aqui, Priscila está em Manhattan. A internet lá está oscilando um pouco, eu estou em Paris, segundo ela, então... E está sem volume, não estou ouvindo você. Sem volume. Está sem som. A gente está lendo lábios. Oi, mas nós estamos lendo lábios. Você está sem som, sem retorno. Eu diria assim, quem sabe faz ao vivo. Ah, tá ótimo. Não. Bate-papo ao vivo. Foi não, Pri? Nada. Nem baixinho. Aqui para mim tá aparecendo em inglês, ó. Ops, like, off. Isso, tá, gente, agora. Não? Nós estamos com a nossa correspondente, Priscila, com pequenos problemas na internet. Não. Se alguém puder responder se estão ouvindo a Priscila, se o problema somos nós, de repente, né? Às vezes o problema é... Priscila em Manhattan, a Thaís em Paris. Você está onde? Eu estou na gélida Caxias City. Duque de Caxias City. Bom, vamos continuar, né? A Pri daqui a pouco entra aí. E então a Pri ia falar alguma coisa, mas acho que é o que ela vem falando, né? O currículo ele é a porta de entrada para uma empresa. Você começa aí pelo currículo. Então, se você já entra mentindo, a probabilidade disso não dar certo é enorme, né? Como dizem, como você mesmo falou, começou errado, a tendência é dar errado. Porque assim, a gente... Já viu, Priscila? Nos ouvem bem? Ninguém está te ouvindo. Não estou ouvindo, essa mímica aí não... Não. Priscila em Libras. Então, o que acontece? O currículo é uma porta de entrada para que o candidato ele ingresse na empresa. Só que tem aquela situação. Não adianta a gente enfeitar um currículo, inventar situações de que naquele cotidiano a pessoa nunca viveu, nunca presenciou. Então, assim, já teve... Quando eu errei no meu currículo, eu fui mal orientada. Não foi para uma profissional de RH, que naquele tempo eu nem pensava em ser uma profissional de RH, foi uma pessoa que já tinha uma experiência, ela conseguiu o emprego dela assim, então a experiência que ela teve de errado foi a experiência que ela me passou. Então, assim, depois de alguns anos eu consegui minha oportunidade de emprego, sem mentir, preenchendo ficha, era o meu primeiro emprego. Então, assim, eu fui vendo o tempo que eu perdi naquelas situações de ir em entrevistas e absolutamente não entregar a verdade, que hoje, como recrutadora, eu observo e eu vou realmente orientando a pessoa. Eu paro a entrevista, fico, olha, essa situação não encaixa com essa, então eu vou orientando os candidatos, vou orientando os meus mentorados da melhor forma possível, porque eu já estive desse lado de cá. Então, a situação que me fez mentir foi pelo fato de eu não ter experiência, né? O Fábio está até questionando aqui quais foram as maiores mentiras que vocês já pegaram. No meu caso, eu já peguei mentira de experiência. Colaboradores, candidatos que nunca tiveram experiência profissional, se candidataram para a vaga, e assim que foi chamado para entrevista, eu fiz uma transição de carreira, já trabalhei 10 anos no financeiro, então eu fui fazendo perguntas sobre o fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, e esses candidatos não souberam me responder. Então, ali eu percebi que realmente eles não tinham aquele nível de experiência que a vaga estava pedindo. Eu já peguei de tudo. Eu já peguei de experiência, já peguei de formação. Esse caso aí, né, que a gente pegou de perfil, enfim, que mentiu sobre o filho, né, uma coisa tão pequena. Mas eu acho que o que eu mais peguei assim foi descrição de atividades. Então a pessoa colocava no currículo que ela fazia
Deus e todo mundo, né? Que ela fazia financeiro, RH, contabilidade, etc. E aí, quando você ia durante a entrevista conversando, você percebia que, na verdade, ela era um mensageiro interno, praticamente. Então, acho que uma das mentiras principais é na hora que você descreve lá a sua atividade, porque isso acontece muito. Então, olha, eu não fazia isso, mas eu vou dizer que eu fazia. Isso, porque, eu não fazia, mas eu trabalhava do lado da menina que fazia, e aí eu via como ela fazia, então eu sei fazer. Então, eu acho que esses erros são os mais comuns, assim. E também erros do nível de Excel, né? Eu tenho Excel avançado. Avançado, sim. Então faz aqui a fórmula. Eu passei por isso também, fórmula de Excel. Eu achava que o meu Excel era intermediário. E, na verdade, o meu Excel era básico. Só que o que na minha cabeça era o Excel intermediário. São essas fórmulas, era fazer a planilha. Então, isso eu sei fazer. Então, o que eu fiz? Eu fui para a entrevista, você tem o Excel intermediário? Tenho, intermediário. E, na verdade, eu descobri ali que eu não sabia fazer um contas. Então, eu entendi que eu tinha que parar e, estudar, voltar 2 casinhas, pedir desculpa à recrutadora. Na época, eu saí da sala envergonhada, porque eu não consegui fazer o contas. Pedi desculpa, virei as costas e fui embora. Não fui em rede social escrachar a recrutadora, porque o erro não era dela, o erro meu. Era as minhas hard skills que não estavam adequadas à vaga. Mas eu já vi também colegas, né, na época de escola, que elas pegavam anúncio no jornal, as vagas eram no anúncio, né, algum tempo em bolinha, né? E elas copiavam currículo na manuscrito, o que aquela vaga estava solicitando, e ia entregar no lugar. Quando eles entregavam, a pessoa, chamavam, né? Não, então você tem essa experiência? Tenho. Aí quando ia fazer o teste prático, não eram aprovadas. Então, assim, essas mentiras de competência, né, das habilidades técnicas, experiência, tempo de experiência. Então, assim, é bem, bem complicado. Essas mentiras foram, acho que eu já peguei nesse período aí de recrutadora. Agora, a gente tem isso, experiência. A Priscila está falando aqui, gente, só para vocês saberem, ela teve um problema técnico lá e ela não sabe o que aconteceu, por isso que ela acabou se... Mas ela está com a gente aí. Chat. Ela está no chat, está lendo aí os comentários, enfim. A gente, né? Já peguei, eu não sei, aqui não aparece quem mandou. Tá. Foi ela. Foi ela? Uhum. Já peguei erros de localidade e ter problemas quando houve um acidente de percurso. Esse aí também. Eu já sei porque que a Priscila postou esse. Aqui, quem é da Baixada, tem muitas vagas para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, Baixada, Zona Sul, um trajeto enorme. E, assim, eu tenho uma prima que mora na Zona Norte. O que eu fazia? Né? Tinha um currículo meu, com o meu endereço aqui da minha casa, mas tinha um currículo com o endereço da casa da minha prima, Zona Norte. Então, quando eu era convocada para uma entrevista, a recrutadora ela me convocava porque Zona Norte, Zona Sul, tem trajeto ônibus tal, vou chamar essa candidata. Só que, na verdade, eu usava uma passagem a mais, no caso, 2 passagens a mais. Mas eu quero participar de entrevistas, eu quero entrar na empresa. Aí a cabeça da pessoa. Quando eu entrar na empresa, entregar o admissional, eu mando o endereço. Esperteza, né? Mas, assim, isso também acontece por causa do desespero, desse aumento do nosso desemprego. Então, a pessoa fala assim, até a pessoa, a dona da casa, se põe, não, você pode botar meu endereço sim, qualquer coisa você dorme na minha casa, final de semana você vai para a sua. Então, essa situação de endereço também já aconteceu, inclusive na última aqui foi um acidente de trabalho que teve, de percurso. Mas você não mora em tal lugar? Na verdade, quem mora em tal lugar é fulana, eu moro... Então, assim, houve esse grande problema, né, que eu tive que administrar, mas essa de localidade aqui é bem
bem comum também de acontecer. A localidade, assim, em São Paulo a gente tinha muito isso, mas com a integração, né, que faz alguns anos aqui que a gente tem integração, isso deu uma diminuída boa, né, assim, não lembro de ter pego pessoas que mentiram localidade, mas é porque onde eu trabalho atualmente, a gente não tem muito esse negócio de condução, a gente paga o que é necessário, mas não tem essa exigência. Na outra empresa a gente tinha várias unidades, então conseguia locar a pessoa na unidade mais perto da casa dela, então era mais tranquilo. Nunca tive problema assim de localidade, mas com certeza, se você... E eu vou falar uma coisa, se você tem o seu endereço não está atualizado na empresa, e você sofre um acidente de percurso, não é nem considerado acidente de percurso. Não é. Mas isso aí, não é. Pelo contrário, está fora do seu trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Então precisa tomar... A gente está falando de currículo, que são coisas mais... Quando você mente, assim, atividades, formação, que já é, né, uma coisa errada. Agora, quando você está na empresa, e aí você mente coisas como filho, você mente coisas como o endereço que você mora, você pode ter, como que eu falo? Você pode ter, esqueci a palavra, resultados muito piores, porque é um acidente de percurso que não vai ser considerado, é uma justa causa que vai entrar porque você entrou alegando isso. Ou então até mesmo a empresa adota um novo benefício, por exemplo, não tem um plano de saúde, essa situação que a menina ocultou o filho, não tem um plano de saúde, e a empresa, depois de um tempo, ela vê que precisa de um plano de saúde para todos os dependentes. Como que ela vai incluir esse filho? Agora eu tenho, vai aparecer com o filho assim. Agora eu adotei. Adotei do meu ventre aqui. Tomás nasceu. Não é assim, né? Então, eu acho que são coisas que... Acho assim, a gente não tem que mentir. Eu acho que eu sou muito mais como empresa, né? Como selecionadora. Eu prefiro contratar alguém que foi transparente, disse que não sabia, entendeu? E de repente se colocou ali que poderia aprender e etc., do que você contratar alguém achando que sabe um monte, e aí quando vem a demanda das coisas, né? Porque as demandas vêm, a pessoa não sabe fazer. Então, acho que é muito complicado isso, assim. O que eu falo não mente, né? Não tem necessidade. Faz o currículo, acho que é o que a Pri colocou lá, né? Você que é uma consultoria, que dá mentoria, se tiver alguém que vai escutar a gente aqui, não induza o seu cliente a mentir, nem minta você, oriente ele a buscar os gaps dele. Então, tem gap igual a gente está falando muito do Excel, né? Porque é um exemplo fácil. Tem um gap aí de Excel, orienta o seu mentorado a buscar um curso. Tem gap no inglês, orienta a buscar um curso de inglês, assim, mas jamais orientem a mentir, né? A gente já vive... Imagina você está participando de um processo seletivo, consegue a vaga dos seus sonhos, e aí, no seu período de experiência, então, você falou que você sabia fazer isso, então agora você vai fazer aqui. E aí você se atrapalha, não sabe fazer, e de repente perde a oportunidade porque você, né, mentiu, enfim. Olha a situação que aconteceu aqui com a Iris Thelma. A irmã dela, no ano passado, participou de um processo seletivo de um grande banco, foi passando nas etapas. A penúltima etapa era a prova de inglês. E ela, querendo saber como andava o inglês, fez a prova para a irmã. Meu Deus. Aí, ela foi para a sala, o recrutador deu bom dia falando inglês. Imagina a cara da pessoa que não fala um A. Eu me senti, cara. Você já ouviu falar daquela história da vergonha alheia?
A vergonha alheia. Poderia ter sido comigo, mas assim, ainda não cheguei nesse ponto do inglês, né? Que o meu inglês é o verbo to be, ainda não cheguei nesse ponto, mas assim, me representou. Mas acredito assim que as mentiras, as pessoas que mentem no currículo, é mais o despreparo, desespero, e também tem as maliciosas. Né? Má orientação, então tem as pessoas maliciosas, as pessoas maldosas, que vou passar e lá dentro aí eu dou meu jeito, eu uso a minha lábia para conseguir fazer isso, conseguir fazer aquilo outro. Então, assim, hoje a gente tem uma internet, a gente tem uma disponibilidade maior, conteúdos interessantes no LinkedIn, Instagram. Então, não tem mais essa necessidade de mentir. É o jeitinho brasileiro que a gente tem que exterminar. O nosso jeitinho brasileiro, a gente é tão visto sempre como a terra da malandragem, da esperteza. A gente tem que parar com isso. Então, assim, todo lugar que chega um brasileiro, esse aí é esperto, esse aí é malandragem. Tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Né? Esse vende o Cristo, esse vende o pão de açúcar. Então, muitas das vezes não é assim. Eu acredito que realmente a maturidade, com o passar do tempo, me tiro sempre como exemplo de algumas situações, porque realmente a gente aprende apanhando. Então, hoje, como a minha visão de recrutadora, eu vou orientar sempre, vou perceber o que é certo, o que é errado, e assim, às vezes já teve candidatos que eu nem chamei para entrevista, eu já dei um feedback para esse candidato se orientar, estudar, porque tudo que estava ali no currículo dele foi a descrição da minha vaga. Ou seja, ele copiou a descrição da minha vaga e jogou como experiência. Então, assim... Ele fez um currículo personalizado. Personalizado. Então, entendi. Com as palavras-chave, tudo que eu havia utilizado para divulgar a vaga, ele usou e montou o currículo. Foi bom, eu achei muito bacana, que você... Assim, achei bacana, entre aspas, porque você apenas copiou a minha vaga e colou. Então, assim, essas habilidades que eu venho buscando para o meu cliente, na época de consultoria, procura desenvolver, porque essa unidade está comigo aqui agora. Pode surgir uma outra oportunidade, eu poderia indicar você para um outro recrutador. E como que eu vou fazer isso? Se você copiou a minha vaga e colocou como sua descrição. Precisa tomar... Eu acho que quando a gente a gente fala muito aí do LinkedIn, e eu vejo casos, assim, de pessoas que mentem para chamar atenção no LinkedIn, colocam uma formação que não tem. Teve né, que você comentou, né? Esses dias aí, peguei um caso de uma pessoa que colocou que tinha um curso de especialização e não tinha o curso de especialização. Mas, pô, você mentiu, porque... não, porque eu ia fazer, mas aí não deu certo, aí eu esqueci de atualizar o LinkedIn, e assim, isso vai fazer uns 4 meses, está até hoje sem atualizar o LinkedIn. Sim. Todos os dias entra e todos os dias posta conteúdo, mas não conseguiu ter tempo de atualizar o LinkedIn, que não tem, né, aquela especialização. Enfim, acho que vai aí de recado para todo mundo, sejam verdadeiros, queiram a vaga naquilo que vocês sabem, se entendem que tem algum gap, aproveitem o tempo que a gente não está podendo aglomerar, né? Eu não deveria, pelo menos, né, aglomerar. O que a Shirley falou, a Pri falou, invistam em vocês, invistam na carreira, no conhecimento. Está desorientado, não sabe, procura uma consultoria que possa te dar essa orientação. Tem nós 3 aqui, mas se tiver outras consultorias que vocês conhecem, a gente sempre vai, claro, tentar vender o nosso peixe. Com certeza. Né, óbvio, mas de repente conhece uma consultoria de alguma indicação, desde que ela seja séria. E eu tenho certeza que você vai se recolocar pelo que você sabe, pela sua competência real, não a sua competência fictícia, né? Isso mesmo. Então, assim, é um tema que a gente precisa sempre debater, porque acontece no nosso cotidiano. Já estou do outro lado e entendo
as necessidades, mas assim, busque investir. O LinkedIn, o Instagram, ele tem bastante conteúdos, tem a minha página, a página da Pri, página da Thaís, e assim, sigam sigam os profissionais que querem impulsionar a sua carreira de uma forma assertiva. Então, é o que a gente vem falando aqui de 15 em 15 dias, vem instruir vocês da melhor forma possível, porque a gente entende que há profissionais, infelizmente, dentro do nosso meio, há pessoas de mau caráter. Não é o nosso caso. A gente veio aqui, a gente vem debater um tema que é bem difícil, chato, mas a gente debateu de uma forma leve, né? Ou até pelo fato de que a gente precisa orientar. Nós somos orientadoras, mentoras, consultoras, então a gente trabalha no dia a dia e é essa nossa visão que a gente traz para vocês. O Patrick colocou uma pergunta aqui, considerando uma experiência profissional real, vale a pena mudar a data da realização da mesma? Não. Eu não vou nem ler o resto. Não. Nada vale a pena. Você tem que colocar... Aí, se a experiência é real, a data tem que ser real. Ponto. É porque muitas das vezes é assim, Thaís. Eu trabalhei um mês nessa empresa. Acho que eu vou colocar que trabalhei 2 anos. Não, você trabalhou um mês, você executou um mês naquela empresa. Mas por que um mês? Não, porque eu me adaptei durante o mês, tem contratos temporários, enfim, eu trabalhei, só falar a verdade. Trabalhei um mês, não gostei e saí. Eu trabalhei 2 anos, você vê lá a carteira um mês. Tem gente até que rasura a carteira de trabalho, bota lá 1 ano. Não pode. Então, assim, é um documento... Não, e outra, e agora também com a carteira digital acabou isso, né, gente? Agora não vai dar mais. E agora vai ser pior, porque você consegue consultar online a carteira do candidato, então, assim, é bobeira você mentir. Gente, é assim, vocês têm que colocar aquilo que é verídico. Ponto. Acabou. Tem gap, vai buscar os gaps, vai entender e pronto. Mentira tem perna curta, não vai dar certo, seja você como funcionário, seja você como candidato, não vai dar certo. Fim. A gente descobre de um jeito ou de outro, a gente pega na mentira. Pega na mentira. Bom, eu acho que não tem mais alguma pergunta aí, não? Acho que a gente já está chegando 1 hora de live aí, dá para a gente ir encerrando, né? Porque se deixar, a gente fica falando aqui até amanhã, né? O que a gente mais tem é casos e casos para contar. Se deixar, a gente bate o papo aqui. Exatamente. Tá bom? Então, queria aproveitar e agradecer aí a presença de quem esteve com a gente, quem vai assistir depois. A gente está aqui a cada 15 dias, não sei qual é a próxima data, não tem um calendário aqui, mas daqui a 15 dias, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Se tiverem sugestões de tema, coloquem nos comentários, exatamente, ou mande para nós nas redes sociais, para a gente falar, e aí a gente sempre tenta trazer um assunto aí que seja de interesse de todo mundo, tá bom? Pri, já estou com saudade de você. Um beijo, Pri, saudades. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Daqui a 15 dias a gente volta para botar mais fogo no parquinho. Beijo, gente. Tchau, tchau.